Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo, abre aspas, vi que você vende livros evangélicos. Por que você vende livros evangélicos se na palavra de Deus diz que não se pode vender a palavra de Deus no sentido de lucrar? Ali diz que recebeu de graça, dai de graça. Nenhum apóstolo ou evangelista ou pregador vendeu a palavra de Deus. Fecha aspas. O versículo que você citou é de graça recebestes, de graça dai, Mateus 10, versículo 8. E o contexto não é exatamente o de livros, mas do exercício do poder que os discípulos haviam recebido do Senhor. Leia o texto inteiro e você verá que o versículo estava falando de não cobrar para curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, além de pregar. Mas o contexto de Mateus 10, versículos 7 a 14, fala de muitas outras coisas que eu e você fazemos, como levar dinheiro na viagem, 2 túnicas, 2 calçados e comida. Eles não podiam levar isso nessa primeira missão que foram enviados. Eles deviam depender exclusivamente da boa vontade dos judeus por onde quer que passassem. E naquela missão especificamente, eles foram proibidos até de ir aos gentios. O Senhor ordenou explicitamente que cumprisse aquelas instruções e era uma ordem direta, uma ordem especial para os discípulos naquela missão e não uma ordem genérica. Veja a passagem. Jesus enviou estes 12, ele lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Mateus 10, de 5 a 14. Aquilo também serviria de teste para ver se o povo judeu estava aberto a receber o reino, o que obviamente ficou demonstrado que não. Repare que até a reação que eles deviam ter, caso não fossem bem recebidos, era uma reação de desagravo, como sacudir o pó dos vossos pés, Mateus 10, 14, algo que não é apropriado para um cristão fazer. Eles ali não eram ainda a igreja, eles eram judeus, representando Israel, anunciando o reino de Deus. Depois, o próprio Senhor iria reverter algumas daquelas ordens para quando viajassem, pois já não estariam no mesmo caráter do início do ministério. Veja essa passagem. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Lucas 22, 35 a 36. É importante entender o caráter dos evangelhos e também os diferentes momentos e instruções do Senhor para não misturar as coisas. Aos curados, o Senhor dizia para se apresentar ao sacerdote no templo, e se você tentar fazer isso hoje, você vai ter que viajar a Jerusalém, mas vai perder a viagem, porque não vai encontrar nem sacerdote, nem templo, porque essas coisas não existem mais lá em Jerusalém. Mas certamente continua sendo um erro cobrar para pregar o evangelho, como você mencionou. Assim era com eles que pregavam o evangelho do reino, e assim é conosco que pregamos o evangelho da graça. Mesmo assim, a ordem de graça recebestes, de graça dai, certamente não se aplica a um livro convencional. E eu vou explicar a razão disso. Ao seu conteúdo, eu entendo que possa ser aplicado, e é por isso que nenhum dos meus livros de conteúdo bíblico tem seu conteúdo vendido. O conteúdo digital é grátis. Você pode baixar qualquer um deles, de graça, em formato e-book, e eu abri mão de receber direitos autorais também no caso do livro impresso. Porém, você me dirá que os meus livros impressos, mesmo assim, estão sendo vendidos. E eu gostaria muito que não fossem vendidos,
Mas eu vou esperar que algum dia o versículo de graça recebestes, de graça dai, se aplique também ao papel, tinta, impressora, gráfica, serviço de editoração, capa, distribuição, etc. Porque eu não recebi essas coisas de graça, eu não recebo essas coisas de graça. E elas são essenciais na produção de um livro impresso. Se tiver uma dica de como receber de graça, eu sou todo ouvidos. Em alguns lugares, talvez você até encontre meus livros digitais sendo vendidos, mas isso acontece porque algumas editoras ou livrarias têm um custo para manter o material disponível na web. Nesse caso, eu não recebo nada. Dependendo da editora ou da distribuidora, o texto, eles não me pagam nada, mas todos os outros estão sempre com 0 direitos autorais e, em alguns casos, eu sou obrigado, algumas livrarias online, eu sou obrigado a colocar um valor mínimo, porque o sistema não permite colocar 0, ok? Mas eu mesmo, para o material digital que eu mesmo publico, nos meus sites, vídeos e podcasts, eu acredito até que eu teria uma justificação para cobrar por ele. Por quê? Porque para manter o serviço de internet, desenvolvimento, hospedagem de aplicativo, eu pago mensalidades. Além da hospedagem dos meus sites, é o caso também com o serviço de aplicativo e de podcast, que eu contrato e pago mensalmente. Porém, o Senhor tem provido o suficiente para mim por meio do meu trabalho de palestrante e consultor empresarial. Então, eu deixo barato, como se diz. Eu não cobro nada para as pessoas baixarem o meu aplicativo, o Evangelho em 3 minutos, os meus e-books, os vídeos, os podcasts, até os meus vídeos não tem propaganda. Eu não ganho com os meus vídeos. Eu não ponho propaganda neles. Mas os livros impressos você terá de continuar pagando para adquiri-los, caso queira usá-los para presentear pessoas que você pretende alcançar com o Evangelho e a sã doutrina. Pessoas essas que não têm dispositivos ou experiência ou costume de ler no formato digital. Mas a editora terá de cobrar, sim, pelo papel, pela tinta, pela impressão, pela distribuição. Eu espero que seja esta a sua preocupação. E se era apenas este o impedimento para você adquirir meus livros, pode ficar sossegado então, pode adquirir os livros, pode comprar meus livros em formato impresso, que eu não vou receber um centavo sequer, a menos que sejam os meus livros de negócios, de marketing e tal, esses eu recebo. Mas os do Evangelho não vão ganhar nada com isso. E então eu sugiro até que você comece comprando os livros da série O Evangelho em 3 minutos para evangelizar os incrédulos, seus amigos, seus parentes. E depois os volumes de O que Respondi, para esclarecer dúvidas de crentes. Eles estão disponíveis no Clube de Autores e também na Amazon, no site da Amazon, que entrega nas Américas, na Europa e no Japão. Então, não importa em que lugar do mundo você esteja, não há desculpa para você comprar os meus livros impressos. A desculpa que tinha era eu ganhar dinheiro. Não ganho. Eu não recebo nada por eles. E eles podem ser mandados para qualquer lugar do mundo. Um detalhe ainda. Se você prestar atenção, verá que os meus vídeos bíblicos no YouTube não estão inscritos no AdSense. O que significa que eu também não ganho dinheiro com eles. Poderia ganhar, já que o espectador continua assistindo de graça. E até que daria um bom dinheiro, sabe? Considerando a soma dos canais Evangelho em 3 minutos e O que Respondi, eu tenho mais de 300 mil inscritos e milhões de views. Então isso dá um bom dinheiro se fosse colocada propaganda neles. Mas também eu preferi deixar sem propaganda para não desviar a atenção dos espectadores e não precisar ficar explicando para uma pessoa como você. Agora aqui vai uma dica para você que parece estar sinceramente preocupado com aqueles que, abre aspas, movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, fecha aspas, isso é 2 Pedro 2, versículo 3. Em Mateus 13, a palavra de Deus emitiu um alerta contra as aves que se aninhariam nos galhos da grande árvore de mostarda da cristandade. Os mesmos agentes de Satanás que roubam as sementes que cairiam à beira do caminho e que depois serão desalojados dos ramos de Babilônia, que é vista no final como esconderijo de toda ave imunda e odiável. Apocalipse 18, 2. Se você encontrar um canal no YouTube que se diz cristão, mas só publica vídeos de teorias conspiratórias e coisas chocantes e sensacionalistas, pode apostar que o objetivo não é evangelizar ou glorificar o nome de Cristo, mas gerar tráfego para ganhar dinheiro. Como se diz no jornalismo, se não sangrar, não vende.
Eu espero ter respondido a sua dúvida e talvez, se você já fizer um trabalho semelhante ou pretender fazer, poderá me ensinar como resolver a questão dos livros impressos e conseguir de graça papel, tinta, impressão, distribuição, etc. Para então, de graça dar, de graça receber. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.